Para a gente continuar a nossa leitura hoje, eu trouxe vocês para outro recinto, porque meu vizinho está fazendo uma festa e o estúdio está super barulhento. Mas enfim, bora continuar a nossa leitura coletiva. E agora nós vamos para o capítulo 6 de O Morro dos Ventos Vivantes. O Sr. Hindley veio para casa para assistir ao funeral. E o mais espantoso, e que fez a vizinhança falar à torto e à direito, trouxe consigo uma esposa. Quem ela era e onde havia nascido, isso ele nunca nos disse. Provavelmente não tinha nem dinheiro, nem nome de família que a recomendasse. Ou ele não teria escondido do pai essa união. Lembrando que aqui a gente está falando do funeral do Sr. Earnshaw, que foi de arrasta. Ela não era do tipo que perturbaria a casa por sua própria conta. Desde que cruzou a soleira da porta, cada objeto que via parecia encantá-la, assim como tudo o que acontecia ao seu redor, exceto os preparativos para o enterro e a presença dos parentes do defunto. Pensei que ela talvez fosse meio tonta pelo seu comportamento durante a cerimônia. Correu para o quarto e me obrigou a ir com ela, embora eu tivesse que vestir as crianças, e lá ficou, sentada, tremendo e contorcendo as mãos enquanto perguntava repetidamente: "Eles já se foram?" Então começou a descrever com emoção histérica o efeito que lhe causara a visão da cor preta. Assustava-se, tremia e, por fim, desatou a chorar. E quando lhe perguntei qual era o problema, respondeu-me que não sabia, mas tinha tanto medo de morrer. Achei que ela estava tão perto da morte quanto eu. Era bastante magra, mas jovem, o rosto rosado e seus olhos brilhavam como diamantes. Percebi a verdade que quando subia as escadas respirava com dificuldade. Qualquer barulhinho inesperado a fazia tremer, e às vezes tossia de modo perturbador. Mas eu não tinha a menor ideia do que significavam esses sintomas, e não senti qualquer simpatia por ela. Não nos aproximamos muito de estranhos por aqui, Sr. Lockwood, a menos que se aproximem de nós primeiro. O jovem Earnshaw havia mudado muito naqueles 3 anos de ausência. Emagrecera e perdera a cor, e também falava e vestia-se de modo inteiramente diferente. E no mesmo dia em que chegou, ordenou a mim e a Joseph que dali por diante nos limitássemos a ocupar os fundos da cozinha, deixando a casa só para ele. Na verdade, pensou em reformar um quarto vazio para transformá-lo em sala de visitas, atapetando e forrando com papel de parede. A sua esposa, porém, demonstrou gostar tanto do piso branco da enorme e brilhante lareira, dos pratos de estanho, do jogo de porcelanas do canil, além do grande espaço que desfrutavam na sala que costumavam usar, que ele julgou a reforma desnecessária para o conforto dela e deixou de lado a ideia. Ela também manifestou grande prazer em encontrar uma irmã entre os novos parentes. Tagarelou com Catherine, beijou-a, andou com ela por toda parte, cobrindo-a de presentes no início. Mas seu afeto logo esmoreceu e, quando ela começou a se aborrecer, Hindley tornou-se tirânico. Algumas palavras da esposa manifestando a sua antipatia por Heathcliff foram bastante para despertar todo o seu velho ódio pelo rapaz. Expulsou-o para junto dos criados, privou-o das aulas do pastor e determinou que, em vez de estudar, Heathcliff trabalhasse no campo, obrigando-o a trabalhar tão duro quanto qualquer outro empregado da fazenda. A princípio, Heathcliff suportou muito bem essa degradação, porque Cathy lhe ensinava tudo o que aprendia e trabalhava ou brincava com ele no campo. Os dois prometiam crescer rudes como selvagens. O jovem patrão pouco se importava com o que eles faziam ou como se comportassem, desde que ficassem longe das suas vistas. Nem se incomodaria de mandá-los à igreja aos domingos, se Joseph e o pastor não o censurassem por esse descuido, já que o próprio Hindley e a esposa faltavam ao culto. Hindley lembrou-se então de mandar chicotear Heathcliff e privar Catherine do jantar ou da ceia. Um dos principais divertimentos dos jovens era correr para a charneca de manhã e ficar lá o dia todo, e o castigo subsequente tornou-se apenas motivo de riso. O pastor podia mandar Catherine decorar quantos capítulos quisesse, e Joseph podia espancar Heathcliff até que lhe doesse o braço. Eles esqueciam tudo, no momento em que se viam juntos outra vez. Ou no momento em que combinavam algum perverso plano de vingança. Muitas vezes chorei em silêncio ao vê-los crescer assim, mais destemidos a cada dia. Não ousava dizer uma palavra por medo de perder o pouco de poder que ainda tinha sobre aquelas criaturas abandonadas. Certa tarde de domingo aconteceu de eles serem expulsos da sala por terem feito barulho ou qualquer banalidade desse tipo. Quando fui chamá-los para a ceia, não os encontrei em parte alguma. Procuramos pela casa toda, de alto a baixo, no pátio, no estábulo. Tinham desaparecido. Por fim, Hindley, furioso, mandou que trancássemos as portas e ordenou que ninguém os deixasse entrar naquela noite. Todos foram para a cama, e eu,
Inquieta demais para dormir, abri as venezianas e pus a cabeça para fora, escutando, embora chovesse. Estava determinada a deixá-los entrar apesar da proibição caso voltassem. Nesse momento, escutei passos na estrada e a luz de uma lanterna brilhou no portão. Cobri-me com um chale e corri para evitar que batessem à porta acordando o Sr. Earnshaw. Era apenas Heathcliff. Levei um susto ao vê-lo sozinho. Onde está a senhorita Catherine? Gritei apressada. Espero que não tenha havido nenhum acidente. Ela está na granja Thrushcross, respondeu ele. E eu também deveria estar, mas eles não tiveram a boa educação de me convidar. Bem, você mereceu, eu disse. Não vai sossegar enquanto eles não lhe mandarem cuidar da própria vida em outro lugar. O que em nome de Deus o levou vagar pelos lados da granja Thrushcross? Deixe-me trocar essas roupas molhadas, Nelly, depois eu te conto tudo, respondeu. Disse-lhe que cuidasse para não acordar o patrão e enquanto ele se despia e eu esperava apagar a vela, Heathcliff continuou. Cathy e eu escapamos pela lavanderia para passear à vontade. Quando vimos ao longe as luzes da granja, pensamos em ir até lá, só para ver se os filhos dos Lintons passavam as noites de domingo tremendo em pé pelos cantos, enquanto o pai e a mãe sentavam-se à mesa comendo e bebendo, cantando e rindo e queimando as pestanas diante do fogo. Acha que é isso que eles fazem, Nelly? Ou acha que eles leem sermões ou são catequizados pelo criado? Ou têm que decorar uma coluna de nomes da Bíblia se não respondem direito? Provavelmente não, respondi. São crianças boas, sem dúvida, e não merecem o tratamento que vocês recebem por se comportarem mal. Não torça as coisas, Nelly, disse ele. Isso é bobagem. Corremos daqui do morro até o parque sem parar e Catherine perdeu a corrida porque estava descalça. Você precisa procurar os sapatos lá no pântano amanhã. Rastejamos por um buraco na sebe, subimos tateando o caminho e nos instalamos num canteiro, debaixo da janela da sala de visitas. A luz vinha de lá. Eles não haviam fechado as venezianas e as cortinas estavam corridas pela metade. Podíamos olhar para dentro, parados junto à parede e agarrados ao peitoril da janela. E vimos. Era tão lindo. Uma sala esplêndida, atapetada de vermelho, com mesas e cadeiras também forradas de vermelho. Um teto muito branco com moldura dourada e no centro da peça um lustre de contas de cristal, penduradas em correntes de prata, brilhando à luz de velinhas suaves e delicadas. O velho Linton e a senhora Linton não estavam na sala. Edgar e a irmã tinham aquilo tudo só para si. Não deveriam estar felizes? Se fôssemos nós, pensaríamos que aquilo era o céu. E o que você imagina que suas boas crianças estavam fazendo? Isabela, ela tem 11 anos, eu acho. Um ao menos que Cathy. Estava atirada ao chão no fundo da sala, berrando como se as bruxas estivessem lhe espetando agulhas em brasa. Edgar estava de pé, diante do fogo, chorando em silêncio. No meio da mesa havia um cachorrinho, sacudindo a pata e ganindo. Pelas acusações que trocavam, entendemos que o bichinho quase fora partido ao meio pelos dois. Idiotas. Essa era a sua diversão. Brigavam para ver quem ficava com aquele monte de pelos quentes e começaram a chorar porque nenhum dos dois queria mais ficar com o cão depois daquela luta toda. Rimos muito daquelas coisinhas mimadas e sentimos desprezo. Você algum dia já me viu querendo algo que Catherine desejasse? Ou nos encontrou sozinhos, nos distraindo em gritar, chorar e rolar pelo chão, um em cada canto da sala? Por tudo que há no mundo, eu não trocaria a minha situação aqui pela de Edgar Linton na granja Thrushcross. Nem que tivesse o privilégio de arremessar Joseph do alto da comeira ou de pintar uma fachada com o sangue de Hindley. Silêncio, quieto, interrompi. Você ainda não me disse, Heathcliff, por que Catherine ficou para trás. Já lhe contei que nós rimos, ele respondeu, pois os Linton nos ouviram e voaram para a porta como flechas. Houve um silêncio e depois um grito. Oh, mamãe, mamãe! Oh, papai! Oh, mamãe, venha cá! Oh, papai! Oh! Berravam assim mesmo, Nelly. Fizemos barulhos terríveis para assustá-los ainda mais e então pulamos do peitoril, pois alguém estava puxando a tranca da porta e achamos melhor fugir. Eu segurava Cathy pela mão e insistia para que andasse depressa, quando ela caiu. Corre, Heathcliff, corre! Ela sussurrou. Eles deixaram o bulldog solto e ele me pegou. O diabo do cachorro abocanhara o tornozelo dela, Nelly, e eu ouvi o seu rosnado terrível. Ela não gritou, nada disso. Teria vergonha de gritar, mesmo que fosse espetada nos chifres de uma vaca brava. Mas eu gritei. Gritei pragas suficientes para aniquilar qualquer demônio da cristandade. Peguei uma pedra e enfiei entre as mandíbulas do cão e tentei com todas as forças empurrá-la goela abaixo. A besta de um criado chegou com uma lanterna, afinal, gritando, agarra, Skulker! Agarra firme! Mas mudou de tom quando viu a presa de Skulker. O cachorro estava sufocado.
A língua vermelha pendia enorme para fora da boca e uma baba sangrenta escorria pelos beiços. O homem levantou Kathy, ela se sentia mal, não de medo, tenho certeza, mas de dor. Levou-a para dentro e eu o segui, resmungando maldições e jurando vingança. Quem é a presa, Robert? Gritou Linton, da entrada. Skoker pegou uma menininha, senhor, ele respondeu. E há um rapaz aqui, acrescentou, agarrando-me, que parece um marginal. Acho que os ladrões queriam que eles passassem pela janela para depois abrir as portas para todo o bando quando estivessem aqui dormindo. Aí poderiam nos assassinar à vontade. Cale a boca, seu ladrão desbocado, você vai ser enforcado por isso. Sr. Linton, não largue a sua arma, senhor. Não, de jeito nenhum, Robert, disse o velho tolo. Os patifes sabiam que ontem era dia de receber os aluguéis. Pensaram que iam me apanhar. Entre, vou recebê-los como merecem. John, feche a corrente. Dê água para Skoker, Jane. Imagine, atacar um magistrado na sua fortaleza, e além de tudo no Sabbath. Até onde vai a insolência dessa gente? Oh, minha cara Mary, olhe só. Não tenha medo, é só um menino, embora a vilania esteja estampada na sua cara. Não seria um benefício para a região enforcá-lo imediatamente, antes que mostre nas ações o mal que mostra no rosto? Puxou-me para baixo do lustre, e a senhora Linton, colocando os óculos no nariz, levantou as mãos horrorizada. As crianças covardes também se aproximaram. Isabela balbuciava. Que coisa terrível! Ponha-o no porão, papai. Ele é igual ao filho da cigana, que me roubou o meu fazão amestrado. Não é, Edgar? Enquanto eles me examinavam, Kathy voltou a si. Ouviu a última frase e desatou a rir. Edgar Linton, depois de um olhar inquisitivo, reuniu inteligência o suficiente para reconhecê-la. Eles nos conhecem da igreja, você sabe, embora quase nunca os vejamos em outro lugar. Essa é a senhorita Earnshaw, sussurrou para a mãe. Olhe como Skoker a mordeu. Olhe como seu pé está sangrando. Senhorita Earnshaw? Que tolice! Exclamou a senhora. Senhorita Earnshaw, andando pela região, com um cigano? Ainda assim, meu querido, essa menina está de luto. Sim, é ela, com certeza, e pode ficar aleijada para toda a vida. Que descuido criminoso da parte do irmão! Exclamou o Sr. Linton, virando-se de mim para Catherine. Ouvi dizer por Childers, esse é o nome do pastor, que ele deixa a irmã crescer em um paganismo absoluto. Mas quem é esse? Onde ela arranjou tal companheiro? Ah, é claro, é a estranha aquisição feita pelo meu falecido vizinho na sua viagem a Liverpool. Um pequeno asiático, ou um pária americano ou espanhol. De qualquer forma, é um menino perverso, observou a velha senhora. Indigno de estar em uma casa decente. Reparou na linguagem dele, Linton? E as crianças ouviram isso, eu estou em choque. Recomecei a praguejar. Não fique zangada, Nelly. Então ordenaram a Robert que me mandassem embora. Recusei-me a sair sem Kathy. Ele me arrastou para o jardim, enfiou a lanterna na minha mão e assegurou que o Sr. Earnshaw seria informado do meu comportamento. Mandando que eu partisse imediatamente, trancou de novo a porta. As cortinas ainda estavam levantadas em um dos cantos, então retomei minha posição de vigia porque, se Catherine desejasse voltar, eu pretendia quebrar aquelas enormes vidraças em 1 milhão de pedaços, ao menos que deixassem-a sair. Ela sentou-se quieta no sofá. A senhora Linton retirou-lhe o capote cinzento da leiteira, que tinham pegado emprestado para o passeio, sacudindo a cabeça e repreendendo-a, eu acho. Kathy era uma jovem dama e eles lhe deram um tratamento diferente do que deram a mim. Uma criada trouxe uma bacia com água morna, lavou-lhe os pés. O Sr. Linton preparou-lhe uma bebida revigorante, Isabela despejou um prato de bolos no colo e Edgar ficou de boca aberta, um pouco distante. Depois secaram e pentearam os lindos cabelos de Kathy, deram-lhe um par de chinelos enormes e a levaram para junto da lareira. Deixei-a assim tão alegre quanto podia estar, dividindo a sua comida entre o cachorrinho e Skoker e afagando o focinho do bulldog enquanto ele comia. Era como se sua presença acendesse um brilho de vida naqueles olhos azuis vazios dos Linton. Só um pálido reflexo da face encantadora de Kathy. Vi que eles estavam tomados por uma admiração estúpida, pois ela é 1000 vezes superior a eles. E a qualquer pessoa deste mundo. Não é, Nelly? Essa aventura vai ter consequências muito maiores do que você imagina. Eu respondi cobrindo e apagando a luz. Você é um caso perdido, Heathcliff. E o Sr. Hindley vai tomar medidas extremas, você vai ver só. Minhas palavras se provaram mais verdadeiras do que eu desejava. A infeliz aventura deixou Earnshaw furioso. Sr. Linton nos fez uma visita na manhã seguinte para acertar as coisas, e fez tal sermão ao meu jovem patrão sobre a maneira como ele comandava a família, que o despertou para a necessidade de cuidar melhor dos jovens. Heathcliff não foi espancado, mas ameaçaram-no de imediata expulsão caso dirigisse uma palavra à senhorita Catherine.
E a senhora Earnshaw responsabilizou-se por tornar a cunhada mais recatada quando voltasse para casa. Empregaria a arte, não a força, pois com a força não conseguiria nada. Vamos direto para o capítulo 7. Kathy permaneceu na granja Thrushcross por 5 semanas até o Natal. Nessa época, seu tornozelo já estava completamente curado, e suas maneiras haviam melhorado muito. A patroa, Sra. Earnshaw, visitou-a com frequência durante esse período e deu início ao seu plano de regeneração, tentando elevar o amor próprio da moça com belas roupas e elogios que Kathy aceitou sem restrições, de modo que, em vez de saltar para dentro da casa uma pequena selvagem, sem chapéu, sufocando a todos com abraços, desceu de um belo pônei negro uma pessoa muito distinta, com cachos castanhos saindo de um chapéu de castor adornado com plumas e vestindo uma longa capa que ela era obrigada a segurar com ambas as mãos para que pudesse andar. Hindley a ajudou a desmontar, exclamando encantado: "Nossa, Cassie, você está linda! Eu quase não a reconheci. Parece uma dama agora." Isabella Linton não pode se comparar a ela, não é mesmo, Frances? Isabella não possui os dotes naturais de Kathy, respondeu a esposa, mas ela deve tomar cuidado para não se tornar selvagem de novo. Ellen, ajude a senhorita Catherine com as suas coisas. Espere, querida, não vá desarrumar os cachos. Deixe-me desatar as fitas do chapéu. Tirei-lhe a capa e sob ela Catherine trajava um magnífico vestido de seda xadrez, calças compridas brancas e sapatos de verniz. E embora seus olhos brilhassem de alegria ao ver os cães saltando para dar-lhes as boas-vindas, ela mal ousou tocá-los para que não se sujassem os seus esplêndidos trajes. Beijou-me gentilmente. Eu estava coberta de farinha, fazendo o bolo de Natal, e não teria cabimento em me dar um abraço. Então olhou em volta, procurando Heathcliff. Sr. e Sra. Earnshaw espreitavam ansiosos aquele encontro. Supunham que lhes permitiria julgar, em alguma medida, as probabilidades do sucesso do seu plano de separar os dois amigos. A princípio foi difícil descobrir Heathcliff. Se ele já era descuidado e negligenciado por todos antes da ausência de Catherine, tornou-se 10 vezes pior desde então. Ninguém, a não ser eu, jamais teve a bondade de chamar-lhe a atenção para a sua sujeira e pedir para que se lavasse pelo menos uma vez por semana. E os meninos da sua idade raramente gostam de água e sabão. Portanto, sem falar nas roupas que já tinham 3 meses de serviço na lama e no pó, e no basto cabelo despenteado, a pele do rosto e das mãos eram de um negrume atroz. Não admira que se esconda atrás do sofá ao ver entrar na casa uma mocinha tão linda e graciosa, em vez de uma duplicata desgrenhada de si mesmo, como esperava. Heathcliff não está aqui? Ela perguntou, tirando as luvas e exibindo os dedos que haviam clareado maravilhosamente pela falta de ocupação e a reclusão em casa. Pode aparecer, Heathcliff! Gritou o Sr. Hindley, divertindo-se com o embaraço do menino e satisfeito por ver que ele seria obrigado a se mostrar como o rapaz ameaçador que era. Pode vir dar as boas-vindas à senhorita Catherine, como os outros criados. Cathy, avistando o amigo no seu esconderijo, correu para abraçá-lo. Em um segundo, pregou-lhe 7 ou 8 beijos na face, então parou, deu um passo para trás, desatando a rir enquanto exclamava: "Nossa, como você parece escuro e mal-humorado! E tão engraçado e zangado também! Mas isso é só porque estou acostumada com Edgar e Isabella Linton." Então, Heathcliff, esqueceu-se de mim? Ela tinha alguma razão em fazer essa pergunta, pois a vergonha e o orgulho deixavam o semblante do rapaz 2 vezes mais sombrio e tolhiam seus movimentos. "Aperte-lhe a mão, Heathcliff", disse o Sr. Earnshaw, condescendente. "Uma vez não faz mal." "Não aperto", respondeu o menino, recobrando o uso da fala final. "Não vou ficar aqui para ser motivo de riso. Não admitirei isso." E teria escapado dali se a senhorita Catherine não a agarrasse de novo. "Eu não pretendia rir de você", ela disse. "Só não pude evitar. Dê-me um aperto de mão, pelo menos, Heathcliff. Por que está tão zangado? Disse aquilo só porque você parecia esquisito. Se lavar o rosto e pentear o cabelo, fica muito bem. Mas está tão sujo." Ela contemplou, preocupada, os dedos escuros que segurava entre os seus. Depois olhou para o vestido. Este, ela temia, não ficaria mais bonito com aquele contato. "Você não precisava tocar em mim", respondeu ele, seguindo o olhar e puxando a mão. "Vou ficar tão sujo quanto quiser. Gosto de ser sujo e vou continuar sendo sujo." Dizendo isso, lançou-se de repente para fora da sala, para a alegria do patrão e da patroa, e para sério desapontamento de Catherine. A moça não podia compreender como suas observações haviam provocado tal exibição de mau humor. Depois de bancar a criada do quarto para a recém-chegada,
E após colocar os meus bolos no forno e alegrar a casa e a cozinha com belos fogos, como convinha uma véspera de Natal, preparei-me para descansar e me divertir sozinha, cantando alegres cânticos natalinos. Nem considerei as declarações de Joseph, que considerava impróprias as melodias alegres que eu escolhia. Ele havia se retirado para o quarto para fazer as suas orações privadas. O senhor e a senhora Earnshaw prendiam a atenção da senhorita Catherine com várias lembrancinhas bonitas que haviam comprado e que ela ofereceria aos jovens Linton como agradecimento pela sua gentileza. Eles haviam sido convidados a passar a manhã seguinte no Morro dos Ventos Uivantes, e o convite fora aceito sob uma condição. A senhora Linton pediu que seus queridinhos fossem cuidadosamente afastados daquele menino desobediente e malcriado. Em vista dessas circunstâncias, fiquei sozinha. Sentia o rico perfume dos temperos que cobriam os assados, admirava os utensílios de cozinha brilhantes, o relógio polido enfeitado de azevinho, as canecas de pratas dispostas numa bandeja, prontas para serem cheias com a cerveja quente que seria servida na ceia. E, acima de tudo, a pureza imaculada do chão bem varrido e escovado, que era motivo do meu particular cuidado. No íntimo, reverenciei cada objeto e então me lembrei do velho Earnshaw, que costumava entrar depois que tudo estava limpo e me chamava de boa menina, e me metia na mão um xelim, como presente de Natal. Daí passei a pensar no afeto dele por Heathcliff e no seu temor que o menino fosse abandonado após a sua morte, o que naturalmente me levou a considerar a situação atual do pobre rapaz, e os meus cânticos se transformaram em pranto. Logo me ocorreu que era mais sensato fazer algo para reparar alguns dos erros de Heathcliff do que derramar lágrimas por ele. Levantei-me e entrei no pátio à sua procura. Ele não estava longe. Encontrei-o no estábulo, escovando pelo lustroso do pônei novo e alimentando os outros animais como de costume. Venha logo, Heathcliff, eu disse. A cozinha está tão quentinha e acolhedora. E Joseph subiu para o quarto. Venha logo e deixe-me ajudá-lo a se vestir direito antes que a senhorita Catherine desça. E então poderão sentar-se juntos com a lareira só para vocês e ter uma longa conversa até a hora de dormir. Ele continuou com a sua tarefa e nem sequer virou a cabeça para mim. Venha, vai vir, afinal? Continuei. Fiz um bolinho para cada um de vocês. Já estão quase prontos e você precisa de meia hora para se arrumar. Esperei 5 minutos, mas como não tive resposta, deixei-o. Catherine ceou com o irmão e com a cunhada, enquanto Joseph e eu dividíamos uma refeição pouco cordial, temperada com censuras de um lado e atrevimento do outro. O bolo e o queijo de Heathcliff permaneceram na mesa durante a noite toda, entregues às fadas. Ele deu um jeito de continuar trabalhando até 9 horas, e então marchou para o quarto, mudo e sério. Cathy ficou acordada até tarde, pois tinha um mundo de coisas a providenciar para a recepção dos seus novos amigos. Veio uma vez até a cozinha para falar com um antigo amigo, mas ele já havia saído. E ela ficou só o tempo de perguntar qual era o problema com ele, retornando logo em seguida. Pela manhã, Heathcliff levantou-se cedo e, como era feriado, levou seu mau humor para a charneca. Só reapareceu quando a família tinha saído para a igreja. O jejum e a reflexão pareciam-lhe ter restaurado o espírito. Ficou à minha volta por algum tempo e, criando coragem, exclamou abruptamente. Nelly, me ajude a ficar decente? Quero ser bom. Em boa hora, Heathcliff, eu disse. Você magoou Catherine. Aposto até que ela se arrepende de ter voltado para casa. Parece que você tem inveja dela porque os outros a consideram mais do que a você. A ideia de invejar Catherine era incompreensível para ele, mas entendeu claramente a ideia de magoá-la. Ela disse que estava magoada? Ele indagou muito sério. Ela chorou quando eu disse que você tinha saído de novo essa manhã. Bem, eu chorei na noite passada, ele replicou, e tinha mais motivos para chorar do que ela. Sim, seu motivo foi ir para a cama com um coração orgulhoso e um estômago vazio, eu disse. As pessoas orgulhosas criam tristezas para si mesmas, mas se tem vergonha dos seus melindres, deve pedir perdão quando ela voltar. Vá até ela, ofereça-lhe um beijo e diga, você sabe melhor do que eu o que dizer. Só trate de fazer isso sinceramente e não como se achasse que ela se converteu numa estranha por causa de um belo vestido. E agora, embora eu tenha que fazer o jantar, vou arranjar tempo para arrumá-lo de modo que Edgar Linton pareça um boneco ao seu lado. O que é verdade, aliás. Você é mais novo, ainda assim é mais alto e muito mais largo de ombros. Podia derrubá-lo num piscar de olhos, não acha que pode? O rosto de Heathcliff se iluminou por um momento, então voltou a ficar sombrio e ele suspirou. Mas Nelly, nem que eu derrubasse 20 vezes, isso não o tornaria menos bonito, nem eu ficaria mais bonito. Queria tanto ter o cabelo louro e a pele clara, e me vestir-me e me comportar tão bem quanto ele,
e ter a sorte de ser tão rico quanto ele será um dia. E chorar pela mamãe a toda hora, acrescentei. E tremer se um rapaz do campo lhe ergue um punho na frente do nariz, e trancar-se em casa o dia todo por causa de uma chuvinha. Heathcliff, isso é uma pobreza de espírito. Venha até o espelho e eu lhe mostro o que deveria desejar. Olha essas duas rugas entre os seus olhos, e essas sobrancelhas espessas que, em vez de fazer um arco, se afundam no meio, e aquele par de demônios negros tão profundamente enterrados que nunca têm coragem para escancarar as janelas, mas espreitam pelas frestras como espiões do diabo. O que deve desejar é se esforçar para alisar essas rugas de mau humor, abrir os olhos com franqueza, transformar os demônios em anjos confiantes e inocentes, que não suspeitam nem duvidam de nada, e que sempre veem amigos onde não estão certos de encontrar inimigos. Não fique com essa cara de cachorro malvado que sabe que os pontapés que recebe são merecidos, e ainda assim odeia a pessoa que lhe bate, assim como o mundo inteiro, por causa do próprio sofrimento. Em outras palavras, devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa de Edgar Linton, respondeu o rapaz. Eu desejo, mas isso não me ajuda a consegui-los. Um bom coração ajudaria a embelezar o seu rosto, continuei. Mesmo que fosse um negro de verdade, meu menino. E um coração ruim pode transformar o mais belo rosto em algo pior do que a feiura. E agora que já se lavou, penteou e deixou o mau humor de lado, diga se não acha que está bem mais bonita. Pois eu acho que está. Parece até um príncipe disfarçado. Quem sabe se seu pai não era um imperador da China, e sua mãe uma rainha indiana, e cada um deles capaz de comprar com a renda de uma semana o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja Thrushcross juntos. E quem sabe, foi sequestrado por marinheiros maus que o trouxeram para a Inglaterra. Se eu fosse você, imaginaria um alto nascimento para mim. E essa ideia me daria coragem e dignidade para suportar as opressões de um pequeno agricultor. Continuei tagarelando desse jeito. Heathcliff aos poucos foi perdendo a carranca e começava a parecer bastante agradável, quando a nossa conversa foi subitamente interrompida pelo barulho de um veículo que vinha da estrada e entrava no pátio. Ele correu para a janela e eu para a porta bem a tempo de ver os dois Lintons descerem da carruagem da família, abafados em capotes e abrigos de pele, enquanto os Earnshaw desmontavam, pois no inverno, com frequência, iam a cavalo para a igreja. Catherine pegou os dois pelas mãos, trouxe-os para dentro de casa e instalou-os diante do fogo, o que logo deu um colorido às suas faces pálidas. Insisti com meu companheiro para se apressar e demonstrar o seu humor agradável, e ele obedeceu de boa vontade. Quis a má sorte, porém, que no momento em que Heathcliff abria a porta que conduzia a cozinha à sala por um lado, Hindley a abria pelo outro. Eles se encontraram, e o patrão, irritado ao ver o rapaz limpo e contente, ou talvez ansioso por manter a sua promessa à senhora Linton, empurrou-o de volta para a cozinha e furiosamente ordenou a Joseph: mantenha esse sujeito longe da sala. Mande-o para o sótão, até que acabe o jantar. Ele é capaz de enfiar o dedo nas tortas e roubar as frutas se for deixado sozinho por um minuto. Não, senhor, respondi sem poder me conter. Ele não vai tocar em nada, não mesmo. E acho que ele, assim como nós, tem direito à sua parte nas guloseimas. Vai receber uma parte da minha mão se o pegar aqui embaixo antes que escureça, gritou Hindley. Suma, seu vagabundo. Então agora está querendo bancar o bonitinho, é? Espere até que eu agarre um desses cachinhos tão elegantes. Vai ver se não consigo alisá-los. Já são bastante compridos, observou Master Linton espiando da porta. Me pergunto se não lhe provocam dor de cabeça. Parece a crina de um potro caindo por cima dos olhos. Fez essa observação sem qualquer intenção de insultar, mas a natureza violenta de Heathcliff não estava preparada para suportar a suposta impertinência de alguém que, já naquela época, ele parecia odiar como um rival. Agarrou uma terrina com calda quente de maçã, a primeira coisa que lhe caiu nas mãos, e atirou-a em cheio sobre o rosto e o pescoço do interlocutor. Linton começou a berrar no mesmo instante, atraindo Isabella e Catherine, que chegaram correndo. O Sr. Earnshaw agarrou de imediato o culpado e carregou-o para o quarto. Ali, sem dúvida, aplicou-lhe um amargo remédio para esfriar o acesso de fúria, pois quando voltou parecia vermelho e ofegante. Peguei um pano de prato e esfreguei com raiva o nariz e a boca de Edgar, dizendo-lhe que fora bem feito para não ser intrometido. A irmã começou a chorar pedindo para ir para casa e Cathy ficou imóvel, confusa e ruborizada. Você não deveria ter falado assim com ele, ela repreendeu Master Linton. Ele estava de mau humor e agora você arruinou a visita. Ele será espancado, odeio quando ele é espancado. Nem tenho vontade de jantar. Por que falou com ele, Edgar? Não falei? Chorou o menino, escapando das minhas mãos e terminando a limpeza com um lenço de cambraia. Eu prometi à mamãe que não lhe diria uma palavra e não disse. Bem, não chore.
respondeu Catherine com desdém. Ninguém o matou. Não cause mais problemas, meu irmão está chegando. Fique quieto, cala a boca, Isabela. Por acaso alguém a machucou? Vamos, vamos, criança, voltem-se para os seus lugares, exclamou Hindley, entrando agitado. Aquele garoto grosseiro me tirou do sério. Da próxima vez, Master Edgar, defenda-se com as próprias mãos. Vai ver que lhe abrirá o apetite. O pequeno grupo recuperou a sanidade à vista do aromático banquete. Estavam com fome depois do passeio e consolaram-se com facilidade, já que nenhum dano real acontecera. Sr. Earnshaw servia grandes porções generosas e a patroa alegrava-os com uma conversa jovial. Eu esperava atrás da sua cadeira, e doeu-me ver Catherine de olhos secos e ar indiferente, começando a cortar a asa do ganso que tinha diante de si. Que menina insensível, pensei. Com que facilidade esqueceu os problemas do seu amigo. Nunca pensei que ela fosse tão egoísta. Kath levou uma garfada à boca, mas baixou-a outra vez. Suas faces ardiam e as lágrimas escorriam por elas. Derrubou o garfo no chão e mergulhou depressa sob a toalha a fim de esconder a emoção. Deixei de julgá-la, insensível. Percebi que vivera o dia todo num purgatório, procurando entediada uma oportunidade de ficar só ou de fazer uma visita a Heathcliff. Este fora trancado no quarto pelo patrão, como descobri ao tentar levar-lhe discretamente algum alimento. À noite, houve dança. Cathy implorou para que Heathcliff fosse libertado, já que Isabella Linton não tinha par. Seus rogos foram em vão, e fui designada a suprir a falta. No calor do movimento, esquecemos todas as tristezas e nosso prazer foi ainda maior com a chegada da banda de Gimmerton, composta de 15 instrumentos, um trompete, um trombone, clarinetes, fagotes, trompas e uma viola, além dos cantores. Na época do Natal, eles percorriam todas as casas respeitáveis e recebiam contribuições, e ouvi-los era considerado por nós um divertimento de primeira categoria. Depois dos cânticos habituais, ouvimos canções e madrigais. O Sr. Earnshaw gostava de música e eles nos brindaram com várias. Catherine também gostava, mas disse que a música soava mais doce do alto da escada. E então subiu no escuro. Eu a segui. Fecharam a porta de baixo sem notar a nossa ausência, pois havia muita gente. Ela não parou no patamar, mas continuou subindo até o sótão, onde Heathcliff estava confinado, e chamou. Ele obstinou-se em não responder durante algum tempo. Ela insistiu, e afinal persuadindo a se comunicar com ela através das tábuas. Deixei os coitadinhos conversarem tranquilos até o momento em que achei que a música iria parar, para que os cantores bebessem alguma coisa. Então subi as escadas para avisar Cathy, mas em vez de encontrá-la do lado de fora, ouvi-lhe a voz lá dentro. A macaquinha havia subido pela clarabóia do sótão, rastejado pelo telhado e descido pela outra clarabóia. E foi com enorme dificuldade que consegui convencê-la a sair. Quando saiu, trouxe Heathcliff consigo, e insistiu que eu o levasse à cozinha. Meu companheiro de criadagem havia ido para a casa de um vizinho para não escutar os nossos salmos diabólicos, como gostava de chamá-los. Disse-lhes que não pretendia de modo algum encorajar as suas travessuras, mas como o prisioneiro estava em jejum desde o jantar da véspera, por aquela vez fingi não ver a sua desobediência ao Sr. Hindley. Ele desceu, indiquei-lhe um banquinho junto ao fogo e lhe ofereci uma porção de guloseimas. Heathcliff não se sentia bem, no entanto. Não comeu quase nada e repeliu todas as minhas tentativas de distraí-lo. Apoiou os cotovelos no joelho, o queixo nas mãos, e mergulhou em silenciosa meditação. Quando perguntei em que pensava, respondeu gravemente. Estou pensando em como vou me vingar de Hindley. Não me importa quanto tempo demore, desde que eu consiga vingar-me no final. Espero que ele não morra antes disso. Presta atenção, que aqui ele fez a promessa. Aqui ele fez a promessa. Que vergonha, Heathcliff, disse eu. Cabe a Deus castigar os maus. Nós devemos aprender a perdoar. Não, Deus não terá a mesma satisfação que eu, ele replicou. Só espero achar a melhor maneira. Preciso ficar só para planejar tudo. Pensar nisso é a única coisa que me faz parar de sofrer. Mas, Sr. Lockwood, eu esqueço que essas histórias não devem diverti-lo. Estou envergonhada de ter tagarelado por tanto tempo. Além disso, seu mingau esfriou e o senhor está cabeceando de sonho. Eu poderia ter lhe contado a história de Heathcliff. Tudo o que o senhor precisa saber em meia dúzia de palavras. Interrompendo o relato, a governanta levantou-se e começou a pôr de lado a costura. Eu, no entanto, sentia-me incapaz de me mover de perto do fogo e estava longe de sentir sono. Sente-se, senhora Dean, exclamei. Faça-me a gentileza de ficar por mais meia hora. A senhora fez muito bem em contar-me a história devagar. É dessa maneira que eu gosto. E pode terminá-la no mesmo estilo. Estou mais ou menos interessado em cada um dos personagens que a senhora mencionou. Fofoqueiro! O relógio vai bater 11 horas, senhor. Não importa. Não estou acostumado a ir para a cama essa hora.
Deitar-se uma ou as duas é o bastante para quem fica na cama até às 10. O senhor não deveria ficar na cama até às 10. O melhor da manhã já se foi bem antes dessa hora. Quem não fez metade do seu trabalho antes das 10 corre o risco de deixar a outra metade por fazer. Mesmo assim, senhora Dean, volte à sua cadeira, porque amanhã eu pretendo prolongar a noite até tarde. A minha previsão é de que pegarei um forte resfriado, pelo menos. Espero que não, senhor. Bem, permita-me saltar 3 anos na história. Nesse período, a senhora Earnshaw... Não permitirei nada desse tipo. A senhora conhece aquele estado de espírito em que se está sentado sozinho, olhando a gata lamber a cria no tapete de fronte, e assistimos à operação com tanto interesse que se ela esquece uma orelha acabamos de ficar furiosos? Eu diria que é um estado de espírito muito preguiçoso. Pelo contrário, é um estado de espírito extremamente ativo. É o que sinto nesse momento. Então continue com todas as minúcias. Ele quer fofoca em detalhes. Notei que as pessoas nessas regiões têm sobre as pessoas das cidades a mesma primazia que uma aranha numa prisão tem sobre uma aranha numa cabana, sob o ponto de vista de seus ocupantes. E mesmo assim, a atração mais forte não está do lado do espectador. As pessoas aqui de fato vivem com mais intensidade, mais para si e menos para as coisas externas, superficiais, mutáveis e frívolas. Aqui posso imaginar possível um amor para a vida inteira. E não acreditava que qualquer amor durasse mais de um ano. Um deles se assemelha ao homem faminto diante do qual põe um único prato, no qual ele pode concentrar todo o seu apetite e fazer-lhe justiça. O outro é apresentado a uma mesa posta por um cozinheiro francês. Talvez ele obtenha bastante prazer de forma geral, mas cada prato, a sua lembrança e consideração, não passa de um simples átomo. Oh! Quando o senhor nos conhecer melhor, verá que somos iguais a todo mundo, observou a senhora Jean, um pouco confusa com as minhas palavras. Desculpe-me, eu respondi. Mas a senhora mesma, minha boa amiga, é uma prova notável contra essa afirmação. Fora alguns poucos provincianismos sem importância, a senhora não mostra nenhum sinal dos modos que me habituei a considerar como peculiares à sua classe. Estou certo de que costuma pensar muito mais do que a maioria dos criados. Foi levada a cultivar as suas faculdades de reflexão por falta de oportunidade de desperdiçar a sua vida em ninharinhas. A senhora Jean riu. Bom, eu certamente me considero uma pessoa firme e razoável, ela disse. Não por viver entre esses morros e ver sempre as mesmas caras, ou presenciar as mesmas ações, durante anos e anos, mas fui criada com muita disciplina, o que me ensinou a ser sábia. E também li muito mais do que o senhor poderia imaginar, Sr. Lockwood. O senhor não abrirá um livro nessa biblioteca que eu já não tenha folheado, também tirado dele alguma coisa. Fora aquela série de livros em grego, latim, aqueles em francês, mesmo assim sei distinguir um do outro. Isso é tudo que pode esperar da filha de um homem pobre. Contudo, se devo contar a minha história como faz uma verdadeira bisbilhoteira, é melhor seguir em frente. Em vez de saltar 3 anos, me contentarei em passar para o verão seguinte, o verão de 1778. Isso é, quase 23 anos atrás. The End! O próximo capítulo vai ficar para o próximo vídeo, como vocês já sabem como funciona. Mas aqui a gente tem, então, uma ideia de como foi que a Catherine acabou dando uma afastada do Heathcliff e onde originou-se o ódio que o Heathcliff carrega do Edgar Linton. Isso vai render pano pra manga ainda, mas eu espero que vocês estejam gostando dessa história tanto quanto eu. A gente se vê no próximo vídeo.